Só que essa mensagem está muito genérica. O ideal é que eu deixe o usuário ciente de por que o erro aconteceu. Porém, para fazer isso, eu preciso olhar na documentação o que cada valor desse quer dizer. E nesse tipo de situação você tem duas escolhas, reclamar ou executar. E se você escolher executar, você pode enxergar isso como uma oportunidade de lapidar o seu código. Como assim lapidar o código? É o seguinte, a maioria dos desenvolvedores nessa situação iria executar if ou switch case, verificando o valor que essa propriedade ErrorType está armazenando para definir uma mensagem de erro. Só que tem uma forma mais eficiente de fazer isso, que é simplesmente usando uma função, um objeto e a notação de colchetes. Olha só, acima dessa função, eu vou inserir uma const getErrorMessage, que recebe uma função com o parâmetro ErrorType. Essa função vai retornar um objeto, e como o erro que eu estou testando é o erro da moeda não existir na API, eu vou declarar no objeto essa propriedade unsupportedCode, e como ela tem um caractere especial, que é o traço, eu vou declarar ela como string e vou fazer ela receber a mensagem específica desse tipo de erro que eu quero exibir para o usuário, que vai ser a moeda não existe em nosso banco de dados. Só que eu quero que a invocação dessa função retorne baseada no ErrorType essa mensagem que a propriedade armazenou caso ErrorType tenha armazenado esse erro, unsupportedCode. Para fazer isso, eu posso inserir um bloco nessa função, armazenar esse objeto em uma const e fazer a função retornar o valor da propriedade, ou eu posso simplesmente encadear com a notação de colchetes o ErrorType nos parênteses. O que vai acontecer aqui? Essa expressão entre parênteses vai ser executada primeiro, ou seja, o objeto vai ser criado e eu estou encadeando nesse objeto a propriedade que o ErrorType recebeu. Então, no fim das contas, o que essa função vai retornar é o resultado de obj colchetes ErrorType. E para isso acontecer, eu vou recortar essa string da invocação do newError e vou invocar a getErrorMessage, que recebe extendRateData colchetes error-type. Se eu testar esse código, o alert com a mensagem que eu especifiquei para esse tipo de erro é exibida. Vou clicar em OK e agora eu preciso escrever as mensagens de erros desses outros 5 tipos de erros abaixo do unsupportedCode. E agora que eu traduzi as respostas, se eu inserir invaliDKey como argumento da invocação da getErrorMessage, e se eu adicionar um parênteses que faltou, eu vejo no alert que a chave da API não é válida. Então eu vou clicar em OK e eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao argumento da getErrorMessage. Só que eu também preciso ficar atento a qual mensagem eu vou exibir caso a getErrorMessage receba como argumento uma propriedade que esse objeto dentro dela não tem. Ou seja, se eu inserir oi como argumento da getErrorMessage, eu vejo que o alert exibiu mensagem nenhuma. Isso aconteceu porque esse parâmetro ErrorType recebeu a string oi, e como esse objeto não tem uma propriedade oi, toda essa expressão resultou em undefined. Tanto é que se aqui no console eu inserir uma const obj que recebe um objeto que contém uma propriedade a que recebe 1, se aqui abaixo eu executar obj.b, que é uma propriedade que não existe no objeto, undefined é retornado. Ou seja, essa expressão resultou em undefined e undefined foi retornado pela função. Como a invocação da getErrorMessage resultou em undefined, a invocação do newError recebeu undefined, e como undefined não é uma string com uma mensagem de erro, tanto faz o newError ser invocado com undefined ou sem, porque undefined significa que não existe uma mensagem de erro definida, então err.message resulta em uma string vazia. Tanto é que se dentro do cat eu invocar um console.log que recebe err.message e antes dessa expressão eu inserir o typeof, string é exibido no console, só que como ela está vazia, a mensagem de erro no alert nesse caso é uma string vazia. Como que eu vou prevenir que a getErrorMessage receba como argumento uma propriedade que o objeto dela não tem? É o seguinte, se essa expressão resulta em undefined quando o objeto não tem a propriedade, como undefined é um valor false, eu posso fazer um curto-circuito. Ou seja, se eu inserir um OR e em seguida uma mensagem mais genérica, toda essa expressão agora é um curto-circuito. Como que um curto-circuito funciona? Se a expressão à esquerda do OR resulta em um valor truthy, toda essa expressão de curto-circuito vai resultar nessa expressão à esquerda do OR e a função vai retornar esse valor, mas se a expressão à esquerda do OR resulta em um valor false, toda essa expressão de curto-circuito vai resultar nessa expressão à direita do OR.
e a função vai retornar esse valor. Então, quando essa expressão à esquerda do OR resulta em undefined, como undefined é um valor falsi, o curto-circuito vai resultar nessa expressão à direita do OR, nessa string. Se eu remover esse console.log dentro do cat e executar o código, como a propriedade Oi não existe no objeto, a função retornou uma mensagem genérica dizendo que não foi possível obter as informações.